música, o cinema. Isso, a gente tem que encontrar os objetos, os temas. No episódio 16, Fred Coelho conversa sobre a poeta, cantora e atriz Amora Pera. Hoje em dia tem cada vez mais, né, surgido ou finalmente sendo lidas e reconhecidas, né, uma quantidade de mulheres poetas no Brasil, principalmente no sentido de força, né, de qualidade. Tem uma poeta que também é poeta, que é compositora, que é cantora, que trabalha pra caceta em relação ao poema e à poesia contemporânea, que é a Amora Pera. Ela lançou nos últimos anos 2 livros, eu acho muito impactantes, né? Um se chama Como Tombar um Paquiderme e o outro, que saiu ano passado, se chama Bote. São 2 livros de poesia que abrem a cabeça da gente para muitas coisas, muito além, né, da questão de pensar sobre o poema, que são poemas excelentes, ela é uma excelente poeta, do ponto de vista da estrutura, das ideias, dos versos, do ponto de vista do que ela coloca, né, no mundo dela de poesia, mas são impactantes também por algo que, na minha opinião, é fundamental, assim, que é abrir, né, uma certa perspectiva sobre o que é viver no Brasil hoje, viver no Rio de Janeiro hoje. Para falar da Amora, a gente tinha que criar uma imagem, né? É uma linha vertical com uma linha horizontal. A Amora é a diagonal dessa linha, né? Nessa linha vertical, a gente tem Luiz Gonzaga, Gonzaguinha, Sandra Pera e a sua tia Marília Pera. A gente tem entidades invisíveis, terreiros. A gente tem um olhar interessado dela, né, por uma certa ideia de uma história do comum, das pessoas do mundo. E nessa linha horizontal, a gente tem a Amora aqui, né, nessa diagonal, com o Erickson Pires, com o Pedro Rocha, com o Daniel Castanheira, com o Pedro Lago. E a Amora é um pouco esses 2 eixos, né, se cruzando. E isso está nos poemas da Amora, né, a ancestralidade, a referência dela com o Nordeste, né, com uma ideia muito rica, né, de Brasil popular. Como diz a Juliana Travassos, que faz o prefácio do Como Derrubar o Paquiderme, né, um Brasil e uma poeta e uma poesia com o pé no chão. Então você lê os poemas da Amora e você vê as coisas tanto para trás quanto para frente, tanto hoje quanto ontem quanto amanhã. E outra coisa que eu acho muito importante do trabalho da Amora é que tem no trabalho do Pedro Rocha, que tem no trabalho de muitos desse grupo, né, que é um interesse pela América Latina, né, para a gente sair um pouco dessa ideia de que escrever no Brasil é o tempo inteiro se autorreferir às nossas coisas e pensar um pouco isso para fora, né? E ela faz isso escrevendo poemas em espanhol, mas as outras camadas da Amora também trazem outras línguas, né? A Amora também escreve em Yorubá, a Amora também tem uma relação muito forte com essas culturas da diáspora, né, a partir da relação dela com o candomblé e com todos os mundos, né, que ela ocupa, habita e existe atravessando isso. E ainda tem uma outra camada sensacional que é um disco dela chamado A do Pé, de 2017. É um disco que tem todo esse mundo, né, que a Amora constrói na poesia dela, tá lá também, e que tem algo maravilhoso, assim, né, também pegando aqui o bonde da Juliana Travassos, fundadora da Garupa, que também publicou uma série de livros de poesia muito importantes e que vem construindo também uma trajetória muito forte. A Juliana Travassos, né, lembra que uma das melhores formas da gente ler a Amora é ouvindo a Amora cantar, que é uma pessoa com uma força, né, na voz, ao mesmo tempo uma doçura. E isso também está na poesia dela, né? Uma força, um olhar para o tempo contemporâneo, uma sacada sobre as questões centrais da violência e da beleza, né, que a gente atravessa, né, no dia a dia brasileiro. A poesia dela também traz uma abertura para assuntos que são do cotidiano, mas ao mesmo tempo transcendem essa relação com as coisas materiais, né? O cotidiano dela é muito grande, é cósmico, né? O cotidiano da Amora está em muitos tempos ao mesmo tempo, onde uma pequena fagulha, né, que é você pensar em botar um açúcar numa xícara de café, abre todo um universo sobre a questão desse gesto e tudo que vem atravessado por esse tema. Tem uma frase dela do poema chamado Velas na Calada, que eu acho que sintetiza os livros dela, né, que é pão para os meus olhos. Como a poesia tem essa relação para ela, né, algo que nos alimenta, que nos permite pensar o mundo. Eu acho isso fundamental dessa poesia contemporânea. Acho a Amora uma poeta também, nesse sentido, importantíssima, porque a gente tem que parar um pouco de achar que a gente tem que ler poesia só pensando numa certa situação lírica da vida ou num certo momento de uso da linguagem para fora da prosa, né? A leitura de poesia cada vez mais é uma leitura de pensamento, né? Como ver o mundo, como pensar o mundo, como abrir o olho para as coisas que a gente acaba deixando passar. Acho que isso, no caso da Amora, é muito forte. Aliás, o Bote, eu ia fazer a relação da poesia com as artes visuais, né? Com a ideia de pintura, aquilo que a gente pode pensar que as
cores já estão no mundo, como diria o Paul Klee, né? Basta a gente entendê-las e traduzi-las. Eu vejo às vezes poetas como Amora assim também, né? A gente já está citando outro poeta, que é Paulinho da Viola. As coisas estão no mundo, mas eu preciso aprender ou apreender essas coisas do mundo. Aliás, o Bote, nessa relação entre poesia e artes visuais, é um livro com ilustrações do Guga Ferraz, que vem já dessa relação que a Dantes, editora, vem fazendo em outras coleções como a Laba Gentil, onde sempre coloca um poeta com um artista visual. Acho esse caminho muito feliz, né? Porque não é uma questão de ilustração, é uma questão realmente de uma conversa, de um diálogo, dos meios, né? Dos textos, das formas que você pode absorver o mundo. E tem um poema nesse livro Bote que mostra um pouco também disso que eu estou falando, do cotidiano, e ao mesmo tempo desse cotidiano que é o agora e o sempre, o ontem, o amanhã, que se chama Notícia, Morte de Brasília. Ela pega uma notícia de jornal que morreu a primeira pessoa nascida na capital, a senhora Brasília Maria. Ela nasceu junto com a capital no dia 21 de abril de 1960. Brasília sofreu uma parada cardiorrespiratória nessa madrugada. Nos últimos dias, vinha lutando para conseguir uma vaga na UTI, depois de ter feito hemodiálise na UPA do Recanto das Emas. Aí o poema continua no Fala Palavra, que é um dos Fala Freds recentes, né, do podcast Fala Palavra. O Vitor Paiva até cita esse poema, falando um pouco disso, né, de como que se assemelha, né, lembra, ressoa a experiência do Manuel Bandeira lá atrás, também do poema com uma notícia de jornal. Enfim, são várias dinâmicas, várias dimensões, várias camadas, várias formas da gente poder pensar a questão da poesia, mas o principal desse Fala Fred é falar e pensar sobre a força, né, dessa artista chamada Amora Pera, que vem de um caminho aí super sólido, construído, calmo, na dela ao mesmo tempo, e com essa força que tem muito a ver também com esse universo, né, que ela habita há algum tempo, de poetas, de fazedores de poesia, de pensadores de poesia aqui no Rio de Janeiro e também na América Latina, em outros países, em outras cidades, e que a gente tem que começar a ficar cada vez mais atento, né, cada vez mais ligado de que há muitas formas de a gente se conectar, digamos assim, com o que acontece no mundo, e uma das formas é a poesia, né, e uma das formas também é a gente começar a pensar que o Brasil é um pedaço de uma América Latina, que essa América Latina é um pedaço de uma ideia de América, que essa ideia de América é um pedaço de uma ideia de mundo, e que isso tudo, de alguma forma, está em relação o tempo inteiro. E isso pode ser feito na própria língua, na própria escrita, quando a gente vai chamando outras línguas e outras formas de falar das coisas, experimentar outros idiomas para fazer poesia. Isso vai abrindo a cabeça, isso vai abrindo o olho, isso vai abrindo o peito, isso vai abrindo a vida. Rato Branco TV, arte, música, etc. Rato Branco TV.